Deus é bom o tempo todo. Que alegria estar aqui com você. Vale a pena lembrar que a vida pode ser mais leve. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão? Por que Deus é bom o tempo todo? Claro que nos falta tempo, palavras e entendimento para mostrar por que Deus é bom. Mas, de acordo com o nosso grau de conhecimento e entendimento, vamos entender que o Divino Criador, a Mãe Natureza, o Ser Supremo, causa primária de todas as coisas, criou tudo e todos. Nos deu a capacidade de existir por si só, de pensar, raciocinar e entender. Nos deu a condição momentânea de humanos, não humanos que somos, mas humanos que estamos. Nos deu a capacidade de respirar, andar, sorrir, falar, chorar, emocionar. Nós temos tantas graças, benefícios, que, por ser tão abundante, nós até desprezamos. A nossa psique é o grande ponto focal, aonde nos coloca no fluxo da existência e, naturalmente, nos dá a consciência dessa realidade. Temos que entender que quando nós temos uma questão, uma coisa abundantemente, temos uma tendência a banalizar, a até mesmo não valorizar. É impressionante que nós só sabemos a importância do ar quando ele começa a nos faltar. Ou até mesmo quando existe a possibilidade disso acontecer. O fato de respirar, de enxergar, de ouvir, de poder falar, são graças tão preciosas que nós nem percebemos claramente o tamanho dessa capacidade. Se você fizer um exercício, por exemplo, de ficar sem olhar, coloca uma venda nos olhos por 1 hora, faz um teste. Tenta viver na sua casa, no seu ambiente, seja o seu quarto. Tenta pegar uma roupa, escovar os dentes, tentar ligar um som. Você vai perceber que não é muito fácil. Mas nós enxergamos. Alguns não enxergam tão bem, mas nós temos, digamos assim, recursos que nos retomam a visão, como, por exemplo, as lentes de contato, os óculos. Mas nós temos a tendência, como já dissemos, a desvalorizar, a pouco valorizar ou a nem perceber a graça que nós temos de poder ter tudo isso à nossa disposição. Parece uma coisa tão insignificante, falando tão superficialmente, mas ter o nosso intestino funcionando perfeitamente é maravilhoso. Poder fazer uma refeição e sem que você se preocupe, muitas vezes sem até que você pare para pensar em algum momento da sua vida, o seu corpo faz a absorção dos nutrientes e mantém toda a estrutura biológica funcionando perfeitamente. O coração que continua batendo, você dorme e o seu corpo continua respirando, sem você se preocupar que isso aconteça. Imagina que tormento seria se você fosse dormir e tivesse preocupado para que você, durante a madrugada, não parasse de respirar. Ou seja, se você tivesse que fazer essa respiração consciente, não seria um tormento? Mas isso não precisa. O nosso sistema autônomo nos faz essa graça e nos dá a capacidade de seguir em frente, sem se preocupar que o intestino faça a digestão, a absorção, sem que o coração continue batendo ou sem que o seu corpo continue respirando. São tantos os benefícios, as bênçãos, as graças na nossa vida que nos sobra até tempo para criar problema. Você sabe que tem uma frase que eu já trouxe aqui para você.
se você nos acompanha, você deve lembrar que nós somos seres que somos tão complexos que quando não temos um problema, nós criamos um. Olha que coisa interessante. Às vezes nós queremos coisas que não temos. Isso é muito bom. O problema não é querer o que nós não temos. O problema é colocar todas as nossas expectativas nessas coisas e aí deixamos de valorizar tudo que a vida nos apresenta justamente porque nos falta alguma coisa que nós queremos. Vale a pena lembrar que querer progredir, prosperar, expandir, evoluir é muito importante para todos nós. Essa sede de conhecimento, essa busca pelo novo, pela novidade, pelas conquistas que nos trouxe até aqui no quesito humanidade. Nós evoluímos, nós transcendemos, nós chegamos até aqui, bem ou mal, mas nós saímos das cavernas, saímos das precariedades estruturais. Hoje nós temos água, luz, temos fogo na nossa casa, conseguimos ter as estruturas sociais que ainda mesmo distante do que deveria ser, já estamos muito melhores do que nós éramos há uns anos atrás. Algumas décadas, alguns séculos, alguns milênios. Mas, se nós perseguirmos a felicidade olhando para o horizonte, nós temos uma receita quase que infalível para a infelicidade. Olha que coisa paradoxal. Buscamos a felicidade incessantemente e essa busca da felicidade incessantemente é uma receita quase que infalível para a infelicidade. E aí você me pergunta, mas Hugo, por que seria? Porque perseguir a felicidade olhando só para o horizonte é como encher um saco sem fundo. É como perseguir o vento, nunca vai chegar, nunca vai ter. Nunca vamos, porque o horizonte é um ideal. Cada vez mais que você anda, mais horizonte vai existir. A receita da felicidade não existe, mas um caminho que pode nos levar a ela, que pode potencializar esses momentos de felicidade, é valorizar o que você tem. Valorizar tudo aquilo que o Divino Pai, o Divino Criador nos apresenta. Valorizar o que o nosso Divino Criador nos dá todos os dias, que é o perfume das manhãs, a possibilidade de conviver com as pessoas que o universo nos colocou para contracenar nesse momento de existência, seja, por exemplo, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu pai. As convivências geram desgastes naturalmente, porque nós criamos desgastes com todo mundo, as pessoas normalmente criam desgaste conosco e nós criamos desgaste, inclusive, com a nossa própria psique. Tem dia que você não quer se olhar no espelho porque você simplesmente não quer, porque você não está bem com você. Olha que coisa interessante. Não seria interessante fazermos as pazes com nós mesmos, tentando relevar as diferenças? Chamamos as pessoas que pensam ou se comportam diferente da gente de esquisito, quando na verdade nós também somos esquisitos para alguém. Será que não temos que respeitar mais as diversidades, as diferenças de opiniões? Eu acho que sim. Eu acho que é um convite. Deus é bom o tempo todo. Nos dá a possibilidade, como dissemos, de caminhar, de falar, de sorrir, de chorar, de respirar, de viver, de buscar transformar a nossa vida. Podemos, meus amados irmãos, valorizar tudo aquilo que a vida nos apresenta e ser feliz com o que nós temos no momento atual. Aí sim, nós passaremos a ter momentos mais felizes, logo seremos mais felizes. Sonhar com um mundo ideal é quase que uma ilusão, porque o mundo ideal não existe. Nunca vai existir um tempo onde tudo estará exatamente, minuciosamente, como você e eu idealizamos. E isso é bom, porque nós não somos robôs. A vida não é, digamos assim, uma equação matemática. Embora, como disse Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com que Deus criou o universo. A matemática está em tudo. Mas viver é adaptar-se, é experienciar. É como um vento que balança, que circula, que sobe, que desce, que gira, que brinca, que oxigena, que simplesmente refresca.
A vida é um balé, é como uma dança, é como um som, como uma música, que segue seu fluxo, sua frequência. E nós temos que nos adaptar. É como uma dança que você segue como um fluxo, numa frequência, numa energia, numa sequência e no ritmo. Viver é adaptar-se. Viver é experienciar, é seguir esse balé. Não temos a pretensão, e se tivermos, temos que repensar, de querer dominar tudo e todos. Queremos, em alguns momentos, controlar os nossos filhos, maridos, esposas, mas nós nem controlamos a própria respiração. Talvez seja o momento, e aí fica um convite para você, para que nós possamos desacelerar um pouquinho. Nós possamos, por exemplo, parar para entender, reconhecer e sentir tudo que o Divino Pai nos deu e nos dá todos os dias. Querer progredir, prosperar, expandir é importante, mas nada vai adiantar se nós não valorizarmos o que nós já temos. A partir do momento que nós tomamos consciência dessa realidade, muitas coisas começam a acontecer, porque você começa a entender que a felicidade que você vai buscar lá fora, ela não está lá fora, ela está dentro de cada um de nós. Às vezes, as fugas, as migalhas de, entre aspas, felicidade que vamos buscar na bebida, muitas vezes nas drogas, muitas vezes nas compras descontroladas pelo prazer de ter alguma coisa, que logo aquele prazer é substituído por um vazio que não se explica. Essa sensação de vazio talvez seja um convite à reflexão, porque, como disse e repito, a felicidade não vem de fora para dentro. O máximo que pode acontecer é justamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, provocando a reflexão. Mas a felicidade verdadeira, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro pode vir as reflexões, mas a felicidade verdadeira vem de dentro para fora, como um feto cresce, nasce e se transforma, como uma semente que germina e depois ela começa a crescer, florir, consequentemente dar seus frutos e naturalmente seguir o fluxo da natureza. Vamos pensar nisso? Vamos parar um pouco. Respirar. 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 É o que nós não temos feito. Não, pelo menos, respirar para viver. Temos respirado para sobreviver num piloto automático, mas é aquela respiração consciente e grata. Aquela respiração que entra pelo nariz, infla os pulmões e depois você solta. E ao mesmo tempo que solta o ar, solta todas as toxinas, miasmas, fobias, cansaços, traumas, angústias. Olha, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, não sei se é no momento aqui da exibição no ao vivo, ou talvez você esteja vendo em um outro momento. Mas, muito possivelmente, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, desde a hora que acordou, possivelmente não respirou corretamente uma vez só, que seja. E aí eu te pergunto, se nós não respiramos corretamente para oxigenar o nosso corpo, para acalmar, para relaxar, para trazer oxigênio e harmonia, tranquilidade para o nosso cérebro e, consequentemente, para a nossa vida, se nós não fazemos isso, como é que nós queremos ter saúde? Como é que nós queremos ter paz, sensação de bem-estar? Eu acho que a gente tem muito o que rever. Temos muito o que conversar. Deus é bom o tempo todo. Nunca duvide. Pelo contrário, reconheça. A vida pode não estar exatamente como nós gostaríamos, e é muito provável que não esteja. Mas se nós começarmos a valorizar tudo que o Divino Pai nos deu e nos dá todos os dias, posso te garantir que, ainda que o externo não mude, se você mudar, o mundo muda com você. Eu te desejo essa reflexão. Além disso, te desejo paz e bem, paz e luz, muita paz.
Eu sou Hugo Richard e nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Um grande abraço, até logo.